Bem-vindos ao quinto episódio de Mudando de Assunto. Pode. E hoje é um tema que mexe com o nosso coração, viu? Despedidas. Como foi para você, Amandita, esse tema na hora de deixar o Brasil e vir para Espanha? Olha, eu sempre fui dentro da minha família, dentro da minha criação, eu sempre achei que eu era uma pessoa muito apegada à minha família. E eu descobri que eu não sou tão apegada assim. Curioso. É, isso é muito curioso, porque eu sempre achei que o Daniel, meu marido, era uma pessoa mais desenvolta, desapegada do mundo. E eu percebi que realmente não, para ele foi muito mais difícil dar adeus, se despedir das pessoas do que para mim. Para mim, eu sabia que eu precisava estar com ele e com os meus filhos em qualquer lugar do mundo, sabe, a minha família, a minha familhinha. Então, assim, não vou te falar que foi fácil dar tchau para minha mãe, para minha sogra, para o meu pai, eh, foi muito difícil. Mas eu até falando, né, dessa questão da despedida, eu sempre tive uma conexão muito forte com o meu avô, e meu avô nunca morou perto da gente. Então eu via meu avô uma vez por ano. E a gente se amava loucamente, e ele me amava loucamente. Então quando a gente teve esse processo de vamos mudar de país, óbvio que eu fiquei muito triste de imaginar os meus filhos crescendo, e os meus pais não vendo os meus filhos crescendo. Mas eu tinha como referência essa minha conexão que eu tinha com meu avô. Então eu falava muito isso pra minha sogra, falava muito isso pra minha mãe, para o meu pai. Sempre falei pra eles que eu queria muito que eles viessem pra cá. Minha mãe já veio 3 vezes e o meu pai, ele sempre falou que ele não viria. Ele Sério? sempre deixou bem claro que ele não viria, que ele ia ver os netos quando a gente fosse para o Brasil. E vocês voltaram Eh, muito rápido, assim, já foram de férias? não, não, a gente veio em abril e eu voltei em dezembro pra enterrar meu pai. Ai. Foi a minha primeira vez. Foi. Imagina o seu coração. É, Ele estava assim, mal já? não, Foi de não. surpresa? Assim, o Daniel foi em novembro para o Brasil, tanto que quando o Daniel foi, a minha mãe veio pra ficar comigo. Pra me ajudar, né, naquela questão de adaptação ali das crianças e tal, pra eu não ficar sozinha, então a minha mãe veio ficar comigo 20 dias. E Daniel foi a trabalho para o Brasil. Daniel não me falou, mas depois que meu pai faleceu, o meu pai estava triste, meu pai estava murchinho, sabe Uhum. assim? Tanto que o Daniel falou pra minha sogra: "A Amanda precisa vir ver o pai dela". O Daniel é muito sensitivo, ele tem umas questões de sensibilidade, então ele sente muito. Enfim, a minha mãe voltou para o Brasil, depois de 13 dias, 12 dias, meu pai faleceu, ele infartou. Mas assim, a gente se falava todos os dias, ele estava fazendo alguns exames, porque ele estava sentindo muita dor na coluna, então, depois que ele faleceu, eu achei alguns exames e vi realmente que ele estava com uma hérnia de disco, que estava com um apagar, sabe, coisas Uhum. assim de pessoa que nunca se cuidou durante a vida toda, pegava muito peso e tal. Mas enfim, mas a despedida, né, voltando falando de despedida, e eu já entro nesse assunto, que é um assunto que eu quero falar. Eh, eu me despedi de todo mundo na minha sexta-feira santa lá do Brasil. Chorei com todo mundo, senti uma força, assim, muito grande, mas quando eu abracei meu pai, isso eu não sei te explicar, mas eu sabia que era o último abraço que eu estava dando no meu pai. Caramba. Eu falei para o Daniel, falei pra minha mãe e falei pra minha melhor amiga, a Dai, que já falei dela aqui, vou falar vários episódios dela. Beijo, Dai. É, beijo amiga. E até ela falou: "Amiga, credo", ela e os comentários dela. "Amiga, credo", eu falei: "Amiga, não sei, eu não vou ver mais meu pai vivo". Caramba, que E forte isso. continuamos ali com a nossa conexão. Eu e meu pai, a gente não teve uma relação linda durante a vida toda, a gente teve uma relação bem difícil.
Meu pai era muito machista, eu sempre fui muito feminista, levantava a bandeira de que mulher pode sim, mulher vai estudar sim, e meu pai falava que não, então assim, a gente brigou muito durante a vida inteira. Quando o meu avô, esse que eu te falei que era o amor da minha vida, faleceu, no velório do meu avô, eu virei para o meu pai e falei pra ele: "Agora eu preciso de um pai". Ali a gente chorou, a gente foi a nossa redenção, assim, Uhum. sabe. E os últimos 10 anos a gente realmente se reconectou, a gente foi realmente pai e filha, a gente se amou, a gente se perdoou, a gente tinha uma conexão, assim, linda, 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 nos últimos 10 anos. E a gente se falava todos os dias, a gente se falava todos os dias, ele me mandava áudio, eu mandava áudio, tudo que acontecia aqui eu contava pra ele, e a gente estava com uma conexão, assim, muito gostosa, sabe. No dia que meu pai faleceu, ele me mandou um áudio falando que estava passando mal, só que meu pai era muito reclamão, assim, tudo ele Uhum. reclamava, sabe. Então eu falei: "Pai, então vai no hospital, né", e beleza. E o sábado continuou. Nisso que o sábado continuou, os meninos não paravam de falar no meu pai. Tudo eles falavam do meu pai. "Ah, porque o vovô isso, porque o vovô aquilo", a gente assistiu o vídeo do casamento, eles falando do meu pai, do meu pai, do meu pai. Eles viveram, esse momento família, assim, com eles pró 2 anos. tá. O Bento 2 anos e o Antônio 4. Uhum. Uma pandemia aí no meio que nos afastou de muita gente, né. É. Até que recebi a notícia que meu pai tinha infartado e dali 1 hora de que ele tinha falecido. E aí isso é aquilo, né, eu tô 10 horas de voo, eu tô longe, que eu faço? E a única coisa que eu falei para o Daniel: "Eu vou para o Brasil". E ele falou: "Amanda, calma". Eu falei: "Não, eu vou para o Brasil, eu preciso ir para o Brasil". E aí ele ali super preocupado começou a ver passagem, não tinha passagem Su, não tinha passagem. Eu falei: "Eu preciso ir para o Brasil". Até que apareceu uma passagem. E ele falou: "Amanda, tem uma passagem para o voo tal, você vai hoje e volta daqui 3, 4 dias". Eu falei: "Eu vou". Ele falou: "Amanda, mas eu não posso te deixar ir sozinha". Aí eu falei: "Eu preciso ir para o Brasil", sabe. Ele estava Uhum. extremamente preocupado, ele não queria me deixar fazer uma viagem dessa sozinho. Eu falei: "Mas eu preciso ir". E aí aquela questão da de ouvir muitas coisas, né, e aí eu senti o meu pai falando assim pra mim: "Pra quê filha? Já fui embora, não precisa ir". E eu falei isso para o Daniel, ele falou: "Também acho". Falei: "Mas eu preciso ir". Não era pelo corpo do meu pai, só estava o corpo dele, a alma dele já tinha ido. Uhum. Precisava estar ali, eu precisava estar com a minha mãe, eu precisava estar com o meu irmão, eu precisava viver o ritual do luto, sabe. Enfim, Daniel comprou passagem. Aí quando ele me falou o dia que eu voltava, Suzela, era no dia da primeira apresentação de Natal do Antônio, na escola. Eu falei: "Eu vou perder a primeira apresentação de Natal do Antônio na Espanha", porque eu estava aqui há 8 meses só. E aí eu já comecei a me sentir a pior mãe do mundo, como que eu vou perder a primeira apresentação? Assim, eu falo que eu traumatizei muitas crianças naquele dia, menos os meus filhos, graças a Deus. Daniel teve uma conversa muito linda com eles, falando que eu tinha falecido, que eu tinha ido morar no céu. Eles choraram, eles me viram chorando. Foi a primeira vez que eu fiquei longe dos meninos, eu nunca fiquei longe dos meninos, nunca, nunca, nunca. Então a gente teve que se despedir, o Bento ali 2 aninhos, ele é muito grudado comigo, ele chorou horrores no aeroporto, mas eu fui. E traumatizei algumas crianças, porque quando meu pai faleceu, eu estava no restaurante, eu só olhei para o Daniel e ele fez assim: "Vai para o banheiro". Eu fui para o banheiro, Suzela, mas eu chorava, eu gritava dentro do banheiro. E aí entrava as crianças e eu gritando dentro outras crianças. Aí as crianças voltavam com as mães e eu gritando dentro do banheiro. Nossa. Um voo de 10 horas. Eu acho que eu chorei às 10 horas. E tinha um menino do meu lado. O menino me olhava assim, ai gente, que pecado. Agora ri, né. Que pecado, que Ai. pecado. Ele me olhava assim, eu e chorava. Fui. Ai, Su, eu não me que arrependo situação. 1 minuto de ter ido.
eu não me arrependo de ter ido sozinha, porque eu lá, eu não era a mãe, eu não era a esposa, eu era a filha. E eu precisava viver aquilo como filha. Eu precisava do colo da minha mãe, eu precisava do colo do meu irmão. O ritual do velório, eu acho que eu nunca dei tanta importância ao velório depois de ter perdido meu pai, sabe. Eu precisava receber o amor das pessoas. Cara, o velório não é sobre quem tá indo, o velório é sobre quem fica. Então você poder ouvir das pessoas e as histórias, "Seu pai isso", "Ah, vo eu lembro de você pequenininha", e eu eu oscilava entre estar muito feliz e caía, e eu olhava e caía a ficha, e eu chorava, e eu gritava, e eu ia desmaiar, mas eu estava ali, Amanda. E aí eu sinto uma paz gigantesca por não ter tido 4 passagens pra gente ir para o Brasil. Porque eu ia estar preocupada com os meninos, se os meninos comeram, se os meninos dormiram, se os meninos iam estar preocupado comigo, se os meninos iam estar sentindo minha falta. Não, eles estavam com o pai, sabe. Eu juro, eu não mandei mensagem. O Daniel que me mandava: "Olha, eles já dormiram. Olha, ele". Foi a primeira vez na vida que eu me olhei, sabe, assim. Então, é muito louco até falar sobre isso. Porque a gente aprende muito com o luto, com a perda, né. A gente estava falando no episódio anterior sobre a gente se redescobrir, sobre a gente se reinventar, sobre a gente aprender tanto com tanta dor, porque a imigração é muita dor. A gente tem o deslumbramento com o céu azul, com o vinho de €1, com a segurança que a gente tem esse deslumbramento delicioso, mas a gente tem muita perda, a gente tem muito luto dentro do processo da imigração. Então, eu falo que eu aprendi muito com a perda do meu pai. Eu ainda vivo um luto, vai fazer 2 anos que meu pai faleceu. Então eu tenho muitas oscilações, muitos altos e baixos. Sinto muita saudade do meu pai, porque eu falava todos os dias com meu pai. Então é um rompimento, assim, muito doloroso, sabe. Ir para o Brasil, eu já fui para o Brasil mais 2 vezes. Eu fui 3 vezes, né, uma no luto no enterro do meu pai, e mais 2 vezes a passeio. Todas as vezes que eu vou para o Brasil, eu volto muito desregulada, muito desregulada. Mexe. E não é sobre a imigração, não é sobre a imigração, é sobre o luto. Porque eu viver aqui é como se eu entrasse num automático e minha vida segue, minha vida continua. Eh, e ir para o Brasil é realmente eu abrir a minha caixinha do luto. É eu ter que é aquilo, né, a ferida criou casquinha. Ir para o Brasil é arrancar aquela casquinha e me desregula muito. Então, assim, eu falo que eu vivo um luto em cima de um luto, né, que é o luto de quem eu era, o luto do que eu tinha, o luto do que eu vivia e dentro disso ainda o luto de um pai. Mas o que eu, né, falando do luto, falando do aprendizado, eu tenho aprendido muito, eu tenho falado muito sobre isso com os meninos. Eu tenho mostrado sensibilidade para os meninos, então eu ensino para eles sobre sentimentos, coisa que meu pai, coitado, nunca falou sobre a gente. Minha mãe, tadinha, eles faziam o que eles podiam, né. Mas eu consigo, com a perda do meu pai, com o luto do meu pai, eu consigo ensinar para os meninos sobre sensibilidade, sobre dor, sobre a gente não ser feliz o tempo inteiro, sobre a gente estar triste, sobre a gente acolher o outro. Então, assim, cara, eles são 2 crianças, óbvio, mas, assim, eles me veem chorando, eles já vêm: "Mamãe, é saudade do vovô?". Ai, bonito. A questão da nossa fé, a questão da nossa religiosidade. Su Aonde a gente for, qualquer lugar do mundo que a gente vai em alguma igreja. A gente ama visitar a igreja. E todas as igrejas que a gente vai, eles pedem para acender uma vela. E é sempre a vela para o vovô.
"Mamãe, eu quero rezar pelo vovô". Aí a gente vai, acende a vela e eles rezam pelo Tadinhos. vovô. Teve até uma foi em Maiorca, a gente foi numa igreja, acho que eu não contei isso aqui. A gente foi numa igreja em Maiorca, tal, não sei o quê. Os meninos estudam em colégio católico, então eles sabem sobre os papas, o nome dos papas. O fundador da escola deles conheceu o Papa João Paulo, era amigo do Papa João Paulo, então tem foto dele com o Papa João Paulo na escola deles e tal, e eles falam sobre isso. E aí a gente saindo da igreja, a gente acendeu a vela para o vovô, rezou, e a gente saindo da igreja tinha uma imagem do Papa João Paulo. E aí o Antônio começou a chorar, chorar, chorar. Mas assim, não era um chorinho, era chorando assim de soluçar. Eu falei: "Filho, o que foi, né?" Ele falou: "Mamãe, o Papa João Paulo, ele já morreu igual o vovô. Ai, O que quanto eu sinto a bonitinho. falta do vovô." E chorava. Aí, minha filha, tem dia que eu consigo consolá-los. Esse dia, aí é ladeira abaixo, e eu chorava com ele. Mas assim, isso, são histórias que às vezes eu lembrando eu dou risada, mas eu falo que tem tanta sensibilidade, tem tanta a gente podia ensinar, a gente podia aprender sem perder, mas o ser humano infelizmente é assim, a gente precisa perder pra gente valorizar outras coisas, né. E eu aprendi muito com a perda do meu pai, venho aprendendo muito, sei que meu pai vive em mim, vou ver se eu acho alguma fotinho dele pra colocar aqui. Eu sou muito parecida com meu pai fisicamente, então eu falo que o sorriso do meu pai é o meu sorriso, então toda vez que eu sorrio, é meu pai aqui, né, estando aqui neste momento comigo também. Mas é um processo, e eu falo que foi a minha despedida, assim, mais dolorosa. Até porque inconscientemente eu meio que já sabia. Mas assim, sem dúvida, a mais dolorosa de todas. Eu tô aqui emocionada, processando tudo. Eh, É, eu tenho que te falar que você foi em busca de colo, mas você foi muito generosa saindo daqui e indo ali para participar desse momento, que é o que você falou, né, não é por quem já foi, é pelas pessoas que ficam. E esse é. ato é um ato lindo de amor e generosidade, assim, que emociona, né, porque é isso. É a distância, é caro, Hum. né, ainda É caro, é. demora de Ah, nossa, eu retornar, não vou nem entrar nesse mas você mérito. mas você agiu com tanto amor e cuidado com quem ficou, que eu acho isso lindo e pensando assim: "Eu precisava estar lá, eu inteira amando a filha", né, sem ter a É. preocupação de dar o suporte para filho, para marido, Mas isso eu acho que isso foi inconsciente, isso, eu acho que eu não pensei assim, sabe, de tipo: "Não, é que tá eu" dentro de você, amiga, o que a gente fala, essência, sabe. Você agiu é, naturalmente e fazendo bem, é isso, com a generosidade, com sim, amor, fez bem pra você também, mas acho que fez bem para o como a gente fala, quando a gente completamente, faz caridade, a gente às vezes faz muito melhor pra gente do que para o outro, né. E é isso, acho que sim. tô muito emocionada, não consigo seguir hoje no bate-papo, assim, eu não tenho como eu falar de despedidas agora depois dessa, eu acho que Ah, vale um imagina. tema porque são várias Eu só despedidas na vida. sim, sim, eu só queria pegar um gancho quando a gente falou sobre ser caro, e eu não tinha essa informação, então a gente simplesmente foi e comprou a passagem. Depois eu tentei pegar um reembolso, porque quando a gente mora no exterior ou a gente tá longe e a gente precisa pegar um voo, quando a gente tem algum familiar doente e a gente consegue um laudo, ou por motivo de óbito, a gente tem desconto na compra de passagem Ai, que aérea. informação Eu não fazia importante. ideia, Acho que eu muita não gente, fazia ideia. inclusive, que mora fora não tem essa informação, tá. Então fica aqui Exatamente. E aí também eu poderia ter tentado pedir um reembolso, só que era num prazo acho que de 1 mês, 2 meses. 2 meses eu estava afundada na lama, sim, assim, não tinha condição nenhuma de ir atrás disso. Então eu fui ver depois e já tinha passado o prazo, mas, né, fica aí de informação para vocês, caso vocês tenham, sei lá, um familiar doente, precise ir para o Brasil ou para onde seja, né, da onde vocês estiverem escutando a gente, eh, ou doente ou falecimento,
Você pega esse laudo, você vai na companhia aérea e você já compra essa passagem com uma porcentagem de desconto. No caso do meu pai, que foi óbito, eu acho que era 70% de desconto na Reembolsado. compra da passagem. Eu acho que isso depende muito de companhia aérea. No meu caso, foi a Ibéria. Então depende muito da companhia, depende muito do caso, mas assim, a gente tem direito. Então, né, fica aí de alerta pra vocês. Não quero, pelo amor de Deus, que jamais aconteça com nenhum de vocês, nem de doença, nem de Mas óbito, a gente tem mas que estar enfim. preparado para tudo e acho que isso acontece, Porque é a né, única certeza da vida que a é a gente única tem, minha certeza. amiga. A gente tem um tabu muito grande em relação ao luto, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Enfim, eu falo muito com as crianças. Eu falo muito com eles porque eu espero que eles, adultos, eles não tenham o tabu que eu tive, né? As questões que a gente tem em relação ao luto. Mas, enfim, obrigada pelo acolhimento. Ai, obrigada a Importante você para mim por estar compartilhar aqui isso. falando sobre isso. Sobre uma das minhas maiores saudades, principalmente tendo filho, porque é aquilo, a minha mãe, a minha sogra, meu sogro, são amores da minha vida, mas a gente manda vídeo, a gente manda foto, a gente de alguma forma eles acompanham ali os meninos, e o meu pai, eu sinto essa falta, né, de os meninos fazerem alguma coisa, crescerem, e aí me vem aquilo de tipo não vou poder mandar pra ele. De alguma forma ele tá nos acompanhando, a gente sente ele, eu sinto muito a presença dele, né, os meninos falam muito, sonham muito com ele. Ai, deixa eu encerrar com isso. A gente fazia o quê? 4, 5 meses que meu pai tinha falecido? Eu acho que fazia isso mais ou menos. E aí a gente estava numa viagem e, o Antônio Bento estava dormindo na cama com a gente. E aí um gargalhou, assim, mas 3 horas da manhã. Um gargalhou assim, mas uma risada gostosa. Deu 1, 2 minutos, o outro gargalhou. E aí, ok. Aí no outro dia eu falei, ah, né, nossa, o que que vocês sonharam essa noite? Os dois, no mesmo segundo. O vovô tava brincando com a Ai, meu gente. Deus. Não foi só isso, assim, eles têm vários sonhos com meu pai. Então, assim, meu pai se mantém vivo na memória deles, né, a gente fala bastante, vê foto, vê vídeo, eh, mas enfim, acho que a gente encerra Acho que essa é uma com das essa dores de estar longe, né. Perto já é uma situação muito difícil, mas quando mora longe sim, ainda obrigada por compartilhar. obrigada a você Continue por com a me ouvir. gente vai trazer mais temas ainda sobre despedidas também. Curtam, compartilhem, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Mandita, É mais uma isso. vez. Um beijo, até a próxima. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.